Olá turma, aqui é o professor Augusto, resolvendo agora uma questão da FUVEST. Satélites utilizados para telecomunicações são colocados em órbitas geoestacionárias ao redor da Terra, ou seja, de tal forma que permaneçam sempre acima de um mesmo ponto da superfície da Terra. Considere algumas condições que deveriam corresponder a esses satélites. Primeira, ter o mesmo período de cerca de 24 horas. Segundo, ter aproximadamente a mesma massa. Terceiro, estar aproximadamente à mesma altitude. Quarto, manter-se num plano que contenha o círculo do equador terrestre. O conjunto de todas as condições que satélites em órbitas geoestacionárias devem necessariamente obedecer corresponde a... Eu coloquei aqui um desenho onde vocês podem acompanhar sobre as condições do satélite geoestacionário. Ele está a uma certa distância, quando ele é colocado em órbita ele fica a uma certa distância do centro da Terra, né? Lembrando que em questões de gravidade eu preciso sempre usar a distância até o centro do planeta, estou chamando de d. Esse satélite, ele na verdade vai ficar preso a um referencial na superfície da Terra, portanto ele vai girar na mesma velocidade angular de rotação da Terra, e também ele vai estar sempre na mesma altura, na mesma distância. E temos que ter um olhar bastante preciso para isso que eu vou falar agora. O planeta, ele está colocado na linha que pertence ao plano do equador terrestre, ou seja, é exatamente nessa posição que o satélite recebe a ação de uma força gravitacional que aponta para o centro da Terra e que não vai tirá-lo dessa situação. Isso é muito importante. E você coloca o satélite fora desse plano de órbita, ele vai estar sob a ação de uma força gravitacional e também de uma força centrípeta que não vão estar na mesma direção. Então é importante essa observação para essa questão. Fora isso, quando você iguala a força de atração gravitacional com a força centrípeta, ou com uma resultante centrípeta, notamos que a partir do momento que eu faço essa igualdade, eu cancelo as massas dos satélites. Nesse caso, para um satélite só, a massa dele, cancelada com a massa da força de origem gravitacional, faz com que eu tenha dados a respeito do satélite, dinâmicos e cinemáticos, onde a massa do satélite não aparece. Isso é importante porque na hora de escolhermos a alternativa, nós vamos verificar que a afirmação em que ele fala no texto, que isso depende da massa do satélite, não é verdade, ela é falsa. E as outras afirmações colocadas na resposta estão corretas. Com isso, verifique, ter o mesmo período de cerca de 24 horas. Sim, porque o satélite está preso, né, naquela posição, exatamente girando e gastando um tempo em torno da Terra de 24 horas, que é exatamente a rotação do planeta. Ter aproximadamente a mesma massa? Não. Como eu falei, essa massa ela é cancelada no processo e independe da massa do satélite que a gente coloca em órbita. Terceiro, estar aproximadamente a mesma altitude? Sim, a distância do satélite, vai ser sempre a mesma em relação a essa órbita. E quarta afirmação, manter-se num plano que contenha um círculo do equador terrestre. Sim, como havia falado anteriormente. Dessa forma, a alternativa correta é a alternativa C. Até lá, turma!